Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura aqui do pregão de 28 de março de 2013. A gente está com um probleminha aqui num dos nossos refletores, então perdão, a imagem está um pouquinho mais escura para vocês, mas não afeta o conteúdo do que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Mercado ontem, tivemos um dia de alta, até de certa forma uma alta forte, uma alta consistente. Acabamos não conseguindo fazer um dia de volume bom, então a gente trabalhou aí com o menor volume do mês de março. E para o dia de hoje o volume tende a cair um pouquinho mais. Está todo mundo viajando, todo mundo já curtindo o ritmo de feriado. Enfim, não, é o último dia do mês, o último dia do primeiro trimestre. Então, assim, eu não acredito que o mercado vai fazer grandes movimentos no dia de hoje, com grandes volumes. Tá? Então, pelo menos não é um movimento esperado para o tipo de pregão que a gente deve enfrentar. Então, repetindo, a gente está enfrentando um dia onde nós temos o último dia da semana, o último dia do mês, o último dia do primeiro trimestre. Então, eu não acredito, e é véspera de feriado, entendeu? Então, assim, eu não acredito que a gente vai ter um dia de grande volume, tá? Eu acho que a gente deve ter um dia aí bastante enrolado, a gente deve ter um dia com muita indefinição, baixíssimo volume, deve ser um volume menor que o de ontem, tá? Então a gente tem que trabalhar com muita cautela no dia de hoje, muito cuidado, montar posições com muita tranquilidade, fazer a coisa certa, enfim, é mais ou menos isso aí que a gente precisa enxergar, tá, gente? Então tem que tomar cuidado, deve ser um dia complicado. E mais uma vez, é um dia difícil, a gente sabe disso, são 9h39 da manhã, 9h37, para ser mais preciso. Então, aquela história. Lá no final do dia, não adianta me perguntar, Fabiano, tomei 8 stop no dia de hoje. Por quê? Cara, porque você está treinando num dia complicado, entendeu? A gente sabe que vai ser complicado. São 20 para as 10 da manhã, nós temos 20 minutos antes do pregão começar, e eu já estou dizendo para vocês que vai ser complicado. Já disse isso ontem, estou repetindo hoje. Então, assim, quem fizer a coleção de stop é porque quis, tá certo, gente? Então, toma cuidado, tá? O dia é complicado, o dia é difícil. Vamos trabalhar com essa perspectiva de um dia muito difícil. Tá? Então, a gente vai conseguir estar preparado. Se for um dia bom, se for um dia fácil, que ótimo. Estaremos lá operando, com certeza. Mas, se for um dia difícil, a gente vai estar mais ou menos preparado para esse tipo de movimento. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu liberar minha tela para vocês. Vocês estão vendo nesse momento Ibovespa, período diário. A gente tem aqui no Ibov, como eu falei ontem, um dia interessante, volume baixo. Tá? Então o mercado abriu, até chegou a trabalhar em queda no começo do pregão, chegou a montar aqui um pequeno pivô quando perdeu este fundo aqui, e depois simplesmente estourou para cima, corrigiu e foi de novo. Fechou lá bem perto da máxima. A gente ficou um pouco assustado no começo da manhã, o negócio enrolou um pouco, mas logo depois desenvolveu muito bem e a gente acabou então conseguindo fazer aí vários trades interessantes. Mostrei para vocês ontem o trade da Suzano, o trade da Gerdau, o trade da Vale, enfim, foram várias operações interessantes no pregão de ontem que a gente conseguiu montar, que a gente conseguiu fazer, tá certo? Então é isso aí. Para hoje eu espero rompendo 56.177. Eu espero o objetivo lá na região dos 56.580, tá? Em caso de queda, eu acho que a gente deve ficar enrolado aqui nessa região entre 56 e 55 mil pontos. Aliás, eu espero um dia trabalhando dentro dos limites do candle de ontem. Eu não vou nem marcar a mínima de ontem para não sujar muito o gráfico, porque é muito próxima 55 mil pontos, tá? Então eu espero hoje o mercado oscilando aqui entre 56 e 55 mil pontos, sem volume e sem muita direção, tá? Essa é a minha expectativa para o pregão de hoje, eu acho que deve ser assim, e a gente deve fechar o mês, o trimestre e a semana dentro desses dois limites aqui, deixar a emoção lá para segunda-feira, tá? Então é mais ou menos isso que a gente visualiza. Mercado americano, índice Dow Jones, ontem mais um invertido, corrigiu um pouquinho, já voltou forte, já fechou praticamente na máxima e a gente teve mais uma situação aí confirmando aquilo que a gente vem falando há algum tempo. O mercado enrolou um pouquinho, as médias chegaram no preço e agora a gente já pode de novo pensar em mais um movimento de alta, tá? Ou então uma correção mais forte.
Só que do jeito que a gente está fechando, pessoal, estamos batendo na máxima do mês, na máxima histórica. A gente vai fechar em tudo que é tipo de máxima no mercado americano, se a gente fechar nos patamares que a gente estava ontem, tá? Então, eu acho que a gente deve ter algo interessante para o mercado americano nas próximas semanas. Ele deve fazer mais um movimento interessante, deve fazer mais um movimento forte. Não sei dizer ainda se é para cima ou se é para baixo. Tudo indica que deve ser para cima, mais ou menos parecido com esse, ou seja, subiu, enrolou um pouquinho e já foi embora de novo. A correção, por mais que ela seja necessária, ela já está demorando demais. Vejam aqui que a gente também estava esperando correção, não veio, enrolou 5 semanas e depois foi embora. Aqui nós já estamos há 3 semanas nesses patamares e qualquer momento a gente pode de novo dar mais uma puxada, tá? Então é isso que a gente tem de visualização para o dia de hoje. Vamos ver as notícias do dia. Nós temos divulgado às 9h30 da manhã o PIB americano e nós temos também no mesmo horário a média de gastos pessoais dos americanos e a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Tudo saindo às 9h30, então não temos notícias sendo divulgadas ao longo do pregão de hoje, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com as recomendações, iniciando com recomendações de compra. Lojas Renner, LREN 3. Então está aqui as lojas Renner. Tivemos um pregão de alta forte no pregão de ontem, um fechamento na máxima. E para hoje, rompendo aqui R$ 76,00, pode ficar interessante. Tem objetivo aqui na região de R$ 76,88, tá? Então fica legal, o volume está bem acima da média nos últimos pregões, o semanal da Renner está interessante, eu acho que ela pode ainda desenvolver um pouco mais, tá certo? Além da Renner, nós temos também a Fibria, FIBR3, tá? Nós temos aqui a Fibria rompendo 23,55, ela pode ficar legal. Montou um pivô de alta, tem uma falha de fundo, e se romper aqui 23,55, ela passa a ficar interessante com alvo lá nos R$ 24,00, tá certo? Aí rompendo 24, tem alvo lá nos 24,68, depois até 25, 25,28 e daí por diante, tá? Essa então é a Fibria, o código dela é FIBR3. Temos também a Suzano, a SUSB5, também teve um dia de alta consistente aí no pregão de ontem. E para hoje, se romper 774, ela pode ficar legal, com objetivo lá nos R$ 8,00, tá? Uma bela recomendação que a gente fez no Suzano ontem. O pessoal fez trade nela de mais de 3%, então muito bonito. Parabéns aí, nosso amigo Alexandre estava nela. E foi um trade muito interessante, com a recomendação que a gente fez, usando a técnica certinha. Esperou o primeiro movimento, pegou no segundo e montou um belo de um trade, tá? Além da Suzano, nós temos também a Vale 5. Então também fica interessante aqui a Vale. Ontem teve um fechamento na máxima. E para hoje, se ela romper esta máxima aqui de 33,63, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 34,00, depois R$ 34,20, tá? Esta então é a Vale, código dela Vale 5. Além da Vale, nós temos também a CSNA3, que ontem deixou um invertido, tá? Então para hoje pode ser uma opção interessante, apesar da volatilidade que ela vem trabalhando aqui nos últimos dias. Ela pode ficar interessante, o volume foi acima da média, ela está bem afastada, foi a única que não corrigiu ainda. Se ela romper aqui esse 9,18, ela pode ficar legal, primeiro objetivo do ativo aqui na região dos 9,55, tá? Além da CSN, nós temos também a Usiminas. Então, também interessante a Usiminas, se ela romper 10,90, ou melhor, se ela romper 10,79, que é a máxima de ontem, ela passa a ter objetivo lá na região dos 10,90 e depois lá dos R$11,00 e 11,21, tá? Esta é então a Usiminas, o código dela USIM5. Além da Usiminas, a gente está de olho também aqui no Banco do Brasil, BBAS3, rompendo a máxima anterior lá do começo do mês, dia 12/3, tá? Então, rompendo aqui 27,13, a gente pode ficar interessante, buscando novas máximas aí, lá na região, primeiramente aqui,
do 27,37, depois lá na máxima histórica dela, que é 29,36, tá? Então fica interessante aí, Banco do Brasil, código BBAS3, rompendo aí 27,13, alvo lá em 27,37, tá? Essas eram então as recomendações de compra para o dia de hoje. Vamos trabalhar então com as recomendações de venda. Nós temos lá MRV Engenharia, MRV E3, a gente está recomendando venda de novo nela, em função de que ela devolveu o invertido todinho e acabou fechando lá na mínima do dia. Tá? Então, se perder esse 849 amanhã, ou perdão, hoje, ela pode ficar interessante com alvo lá nos R$8. Tá? Então, 8,11 depois R$8. Então, fica interessante a MRV, apesar de estar muito esticada, ainda tem espaço para novas quedas, pelo menos foi o que nos mostrou no pregão de ontem, aqui a MRV com esse fechamento na mínima, tá? Esta então é a MRV. Temos aqui agora os contratos de BMF, vamos iniciar aí com o contrato de café e CFU 13. A gente não está vendo uma oportunidade muito clara no café, enrolou bastante, deu sinal, voltou tudo. A gente recomenda ficar de fora, aguardando aí algo mais consistente. Contrato de milho com vencimento em maio está na mesma situação, só volatilidade, só enrolação por aqui. Além do milho, nós temos também o contrato de boi gordo, BGI K13, mais uma vez um gap de alta, já deixa invertido, ontem fechou na mínima, hoje abriu em gap, então está bastante volátil, também é melhor ficar de fora. O contrato de dólar continua naquela volatilidade habitual, então a gente não está operando também. E o contrato de mini índice está abrindo hoje dentro dos limites do dia de ontem, com uma proximidade grande aí da máxima do dia de ontem. Tá? Então a gente tem para... Perdão, algum problema aqui. A gente tem para hoje... Gente, eu estou com alguma dificuldade aqui no meu gráfico. Agora sim. A gente tem então para hoje os pontos de referência de 52.670 e 55.140. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu espero o mercado enrolando dentro dessa região aqui, de 55 e 56. E a gente tem um cenário também onde a gente pode ter um rompimento da máxima anterior, subir um pouquinho até perto das médias e já voltar um pouco, fechando um dia enrolado. Tá? Eu acho que deve ser enrolado. Eu espero um dia de volume baixo, eu espero um dia de enrolação, eu espero bastante complicação aí para o dia de hoje. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos mostrar o futuro americano antes da gente encerrar. Então está aqui o futuro americano nesse momento, trabalhando em leve alta de 0,08%, ou seja, está absolutamente enrolado, tá? Então não tem muito o que a gente fazer, o que a gente falar a respeito disso. O mercado deve abrir então na mesma balada que fechou ontem, no mesmo valor que fechou ontem. A gente não deve ter então grandes movimentações aí, pelo menos nessa abertura, tá certo? Então é isso, gente. Eu tive um problema na câmera aqui, eu não vou conseguir aparecer para dar um bom pregão para vocês, mas então, de qualquer forma, vai ficar apenas na imagem da minha tela. Mas a gente deseja, como sempre, um excelente pregão a todos vocês. Convidamos todos para participarem aqui do nosso curso ao vivo durante o pregão. É só acessar o nosso site www.interinvesteducacional.com.br e fazer lá o seu cadastro. Nossa equipe comercial vai entrar em contato com vocês e a gente vai liberar 7 dias gratuitos para vocês participarem aqui do nosso curso ao vivo, para vocês participarem das aulas à noite, enfim, para vocês conhecerem toda essa estrutura operacional que a Interinvest oferece para vocês, tá ok? Então, muito obrigado a todos, a gente se vê daqui a alguns minutinhos lá na sala do curso ao vivo, um excelente pregão a todos, um excelente feriado, um bom descanso, uma feliz Páscoa, e na segunda-feira a gente retorna ao vivo de novo aqui às 9h30. Claro que hoje tem o nosso call de fechamento às 17h30, mas aqueles que não podem participar, então desde já fica aí os votos de uma feliz Páscoa e a gente está de volta na segunda-feira. Então. Um abraço a todos e até lá.